Olá, estamos começando mais uma aula de literatura brasileira 3 e começamos com Belchior, que, como já é do conhecimento de todos, vai nos apresentar hoje mais algo sobre Cruz e Souza. Mas antes de passar para o tema central hoje da aula, que é Belchior canta Cruz e Souza, nós queríamos inicialmente dizer que não é estranho essa relação de Belchior com a literatura. Aliás, com a literatura, com o cinema, com a própria música, com as artes plásticas, né? E eu queria só dar alguns exemplos bem rápidos aqui para vocês. Primeiro, eu queria lembrar que nesse CD chamado Belchior Grandes da MPB, nós temos a música A Palo Seco, que é baseada num poema longo de João Cabral de Melo Neto. Procure conhecer. Temos também Lira dos 20 Anos, que é, com certeza, uma referência ao livro mais famoso de Álvaro de Azevedo. Aliás, lembrar aqui, né, que eu estou trabalhando este ano, estou orientando uma colega de vocês com o tema do livro Lira dos 20 Anos, do Álvaro de Azevedo. E temos também aqui, acabamos de ouvir um trecho, Divina Comédia Humana, que faz referência a Dante Alighieri, a sua obra, e também faz uma referência, cita textualmente um trecho do Via Láctea de Olavo Bilac, o grande poeta parnasiano brasileiro. Temos também aqui esse álbum, né? Este álbum que faz uma referência clara a um dos nossos mais importantes poetas, né, modernistas, Carlos Drummond de Andrade. É um álbum que traz 31 caricaturas que Belchior fez de Drummond e traz 31 poemas que Drummond escreveu e Belchior depois gravou. Então é um livro, vamos chamar assim, né? Mas que traz gravuras, que traz as letras do poema e traz 2 CDs com esses poemas de Drummond musicados pelo Belchior, que também é artista plástico. Quem está na URCA já há alguns anos deve lembrar que nós fizemos uma exposição desse trabalho na abertura do evento A Poesia na Canção, em homenagem a Belchior, em 2019, ok? Muito bem, isso é apenas um pequeno exemplo de como Belchior tem uma relação muito estreita com a literatura. Quando ele esteve aqui na URCA, pela última vez aqui no Cariri, nós fomos com ele a alguns lugares aqui do Crato, eu, o professor Zé Newton e o professor Cunha. E uma das coisas que eu comentei com ele é que eu estava usando a alucinação, né, nas minhas aulas. Ele só perguntou o seguinte: me diga uma coisa, professor, o que é que faz com minha música? Né? Eu expliquei para ele que fazia uma comparação de alucinação com alguns elementos do realismo. Ele concordou e disse que continue usando para o bem da literatura brasileira. Né? Então, ele tinha esse interesse realmente pela literatura e pelas demais artes. E vocês vão receber o material, inclusive, sobre isso depois, reportagem, inclusive, sobre essa relação dele com Cruz e Souza, não foi que surgiu, né, porque ele quis gravar Cruz e Souza. Né? Na verdade, Belchior é um dos maiores letristas, né, da canção brasileira e sempre dialogou com a música, com a literatura, com as artes plásticas e com o cinema, através do que vocês conhecem pelo nome de intertextualidade ou dialogismo, vamos chamar assim, né? Para ser mais bakhtiniano. Eu citaria aqui Alencar, José de Alencar, Drummond, que eu acabei de demonstrar para vocês, João Cabral de Melo Neto e Edgar Allan Poe, para citar agora estrangeiro, Edgar Allan Poe, Bob Dylan e, claro, os Beatles, né? São algumas das influências que aparecem como citação ou como elemento textual nas composições de Belchior. Isso aí fica bem claro. Recomendo o trabalho da Sergiana sobre o poema, né? Chama poema, né? Mas no caso música do Belchior, Velha Roupa Colorida, que ela apresentou inclusive lá num dos seminários do evento sobre Belchior. Sergiana, nossa colega da URCA, tem um trabalho muito interessante sobre essa composição do Belchior. Velha Roupa Colorida, procure conhecer. Então, são inúmeras as menções às artes, de modo geral, em suas canções. Poderíamos aqui citar, aqui pegando alguma carona aqui nos escritos, citar, por exemplo, referências que eu já citei, mas vou repetir, e outras que eu não citei ainda. Então, começaria com Lira dos 20 Anos, do Álvaro de Azevedo, Elogio da Loucura,
do Heraldo de Roterdã, Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, Rimbaud na canção, Rimbaud, vocês já viram muito falar sobre ele aqui em nossas aulas, Rimbaud na canção Os Profissionais, né? Balzac na Comédia Humana, Baudelaire na canção Vício Elegante, né? Também já conhecem o Baudelaire de nossas aulas, Afonso Arinos com Retórica Sentimental, a Euclides da Cunha, Zé Dantas e Luiz Gonzaga em Notícias da Terra Civilizada, e vários autores como Lord Byron, Castro Alves, Shakespeare, William Blake, e vamos parar por aqui. Então, Belchior realmente não é um estrela no ninho, ele realmente tem uma relação com a literatura. E, por sinal, Belchior, antes de ser cantor conhecido e famoso na MPB, ele ensinou literatura, né? No início de sua carreira, né? Como profissional. Ele foi professor de literatura, inclusive, e até de latim, sabia latim, tá certo? Então, vamos lá. Antes de passar para Cruz de Souza, vamos mostrar para vocês aqui algumas músicas de Belchior que têm relação direta com a literatura. Vou mostrar agora a música, né? Então, vamos lá começar. Eu diria que, para iniciar essa apresentação, eu citaria um título de uma dissertação de mestrado da UFC, né, cujo título é Muito Além de Apenas um Rapaz Latino-Americano Vindo do Interior, Investimentos Interdiscursivos nas Canções de Belchior, da Joseli Teixeira Carlos, que eu li essa dissertação e achei interessante, né, e fiz um recorte aqui de algumas músicas dele, em que ela utiliza para demonstrar esse interdiscurso nas letras de Belchior. É muito difícil o trabalho que ele faz. Não é todo compositor que consegue fazer esse discurso, ou interdiscurso, colocando dentro de sua composição letras de outros autores, ou poetas, ou compositores, ou outros artistas, né? Vamos lá. A Palo Seco é o nome da música que faz referência ao incrível e longo poema de João Cabral de Melo Neto, A Palo Seco, inclusive escrito na Espanha, né? Ele começa, olha como lembra o simbolismo aqui, né? Só para referência, né? O texto do João Cabral começa assim: se diz a Palo Seco o canto sem guitarra, o canto sem o canto sem mais nada, se diz a Palo Seco a esse canto despido, ao canto que se canta sob o silêncio a pino. Então, é baseado no João Cabral que ele vai escrever A Palo Seco, que fez muito sucesso com 4 músicas de Belchior, né? Nas nossas discussões radiofônicas, programa de televisão e internet, né, hoje. A outra música que eu citaria aqui é Lírio dos 20 Anos. Nesta canção, Belchior faz referência ao título do mais famoso livro do poeta ultrarromântico brasileiro, Alves de Azevedo, né? Atenção, Aninha, que vai fazer um trabalho sobre esse livro. Se estiver ouvindo a nossa aula, vendo nossa aula, Aninha, é bom dar uma olhadinha nessa música do Belchior. O título faz referência ao livro Lírio dos 20 Anos, de Alves de Azevedo. Foi publicado esse livro em 1853. Belchior vai lá para o romantismo, né? E contém poemas do autor, conhecido pela obra também Noites na Taverna, né? Todo mundo deve conhecer, com certeza, o poeta Alves de Azevedo, né? Outro livro que é também usado por Belchior em suas composições é o livro O Elogio da Loucura. Aqui a referência é a Erasmo de Roterdã e seu ensaio chamado Elogio da Loucura, de 1509, um dos mais influentes livros da filosofia do Ocidente. O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, um livro bastante citado, né? Professor de História, Literatura, de Atualidades, de, digamos, medievalismo, ou de História do Ocidente, né? Porque realmente ele tem lugar garantido na universidade. Mais um livro citado por Belchior, Divina Comédia Humana, que faz, claro, uma referência a Dante Alighieri,
com a Divina Comédia. E o Belchior estava fazendo um trabalho sobre esse livro, né? O livro do Dante, Divina Comédia, que vocês sabem que também é muito importante para a literatura não só italiana, como ocidental. Em Divina Comédia Humana, Belchior faz referência ao Dante, que é, digamos assim, um dos quatro grandes, ou uma das quatro grandes obras que a gente conhece aqui no Ocidente. Divina Comédia de Dante Alighieri, a Comédia Humana de Honoré de Balzac, a Comédia Humana de William Soroyan e, por fim, aparece também aqui Viollet de Lapillac. Desta composição aparecem aqui, portanto, grandes nomes do Ocidente na literatura, como Dante, Balzac, William Soroyan e, por fim, o nosso Olavo Bilac com um trecho de Via Láctea, tudo no mesmo texto, né? Divina Comédia Humana. Vocês ouviram um trechinho dessa música. No final da música ele cita: ora direis ouvir estrelas, certo perdesse o senso, que é literalmente um verso do parnasiano mais conhecido, Olavo Bilac, né? E outro livro que Belchior também usa nas suas composições é Amor de Perdição. Camilo Castelo Branco escreveu essa novela em 1861. Tão polêmica essa novela, pela morte, né, dos três personagens principais, né? Simão, Mariana e Teresa, morreram os três, né? Ninguém ficou para contar a história. Foi tão polêmico esse livro que ele depois foi obrigado a escrever, né, Amor de Salvação, onde tudo acontece de forma diferente. Então, esse livro é um dos mais famosos e Belchior não deixou de usá-lo em suas composições. Ele também utiliza numa canção dele, canções do William Blake. William Blake, se você tivesse aparecido, né? Ele faz, portanto, uma intertextualidade com William Blake, que você deve ter estudado, ou quem estudou, né, literatura norte-americana ou inglesa, deve ter conhecido o poeta William Blake, né? Canção Blake da Inocência, ele diz até assim, Canção Blake da Inocência, né? William Blake, recomendo conhecer esse poeta. Em Vício Elegante, atenção se se mexe, em Vício Elegante, Belchior cita Flores do Mal, de Baudelaire, um dos clássicos da poesia ocidental, que foi fundamental para o simbolismo e para o modernismo. Portanto, Belchior também fez uma visita à obra Flores do Mal, né? Na música Vício Elegante, faz referência a Charles Baudelaire. Na música Notícia da Terra Civilizada, Belchior refere-se a Euclides da Cunha em Os Sertões, quando ele diz assim: antes de tudo um forte, com fé em Deus, um dia ganha a loteria para voltar para o norte. Ele atualiza a situação do nordestino, né, comparando a situação lá de Canudo com a situação do nordestino, que até por pouco tempo tinha que ir para São Paulo, ganhar dinheiro, para depois voltar para o norte, para casar, voltar a viver aqui, investir aqui, né, que era uma coisa muito comum, né? Eu mesmo escrevi na época de estudante, para participar de um festival, eu escrevi com meu amigo Gilson, lá do Banco do Brasil de Juazeiro, e com a Ataíde, que hoje é pastor em Petrolina, escrevi um texto, né, que eu chamo de música, né, chamado São Paulo, Terra Prometida, né, que era aquela ideia que ele tinha, que tinha que ir para São Paulo, ficar rico, ganhar dinheiro, né. Ainda hoje é uma coisa muito forte, né, São Paulo ainda atrai muita gente aqui do Nordeste, mesmo com o Nordeste tendo outra situação econômica hoje, outra concepção, eu diria até turística, social, mas São Paulo ainda é um atrativo. Então, nessa música, Belchior refere-se a Os Sertões de Euclides da Cunha. Saindo ainda da literatura brasileira agora, ter ou não ter, ter ou não ter. Nesta música, mais uma vez, Belchior
vai aos clássicos. Não esqueçam do nosso apelo, né? Leiam os clássicos, né? Desta vez ele vai para Hamlet de Shakespeare e o famoso to be or not to be, eis a questão. Ele escreve, portanto, ter ou não ter, inspirando-se na obra de William Shakespeare. É uma pena que quem fez só a portuguesa talvez não tenha estudado Shakespeare, né? Ou se estudou foi muito rápido, né? Quando eu fiz letra, não. Eu estudei a portuguesa, a brasileira, a norte-americana e a inglesa. Então, eu passei por Shakespeare, Camões, William Blake, né? Hemingway, João dos Passos, Edgar Allan Poe e Machado de Assis, Fernando Pessoa e por aí vai, né? Mas isso aí é uma questão de currículo, você não tem culpa disso, né? Velha roupa colorida, que deu origem ao trabalho da nossa colega Sergiana, né? Em Velha Roupa Colorida, Belchior revisita O Corvo, de Edgar Allan Poe. E nessa música, o Belchior fala, por exemplo, em Como Poe, poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho, Blackbird, aço preto, o que se faz? Ele mistura Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga com Beatles, com Edgar Allan Poe, porque ele fala aqui também, né? Num trecho dos Beatles, né? Never, 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 mistura com Never, never do poema de Edgar Allan Poe, e aí você vê como o Belchior era criativo, juntar Beatles, juntar Edgar Allan Poe, juntar Luiz Gonzaga e fazer o famoso Velha Roupa Colorida, que vocês conhecem com certeza, né, na voz do Belchior, que termina com Blackbird, pássaro preto, me responde, o passado nunca mais. Aliás, uma coisa que eu admiro em Belchior é essa negação do passado, né? O passado é uma roupa que não nos serve mais, né? Amar e mudar as coisas não interessa mais. O passado nunca mais, never, never, never. Quer dizer, ele tem sempre essa noção de que o que vale é o momento que você está vivendo, não é ficar voltando para o. Ele disse, isso é para mim, para o Cunha e para o Zé Nilton. Eu vou visitar um museu, mas eu não quero o museu em si. Eu vou lá para um quadro que eu quero conhecer, um quadro de uma famosa pintora que eu admiro, né? Que só tem aqui no Crato. Não é pelo museu, eu gosto do presente, eu gosto da realidade, dizia o Belchior para nós quando esteve aqui na URCA pela última vez. Então, todas essas relações que vocês viram, tem outras, né? Que vocês viram, foram observadas e analisadas pela pesquisadora Joseli Teixeira Carlos, da UFC. Então, é interessante que o Belchior, ele é estudado na URCA, na UES, na UFC, na Unifor, na UFPE, na UFPI, na UFRJ, na USP e também em algumas instituições da região sul, Paraná, Santa Catarina, e há citações dele no Uruguai, na Argentina e também no México, né? Portanto, é um compositor que ultrapassou meramente o regionalismo, e daí ele é um escritor que é regional, mas também tem uma capa muito forte de universalidade temática. Por isso ele dialoga com Shakespeare, com Dante, com Pessoa, com Camões, com Luiz Gonzaga, né? Não há um limite para as suas relações intertextuais. E por isso não é estranho a relação dele, parece estranho, mas pelo que vocês viram, não é estranho o interesse dele por um dos maiores poetas do Brasil, injustiçado infelizmente, que é o Cruz de Souza. Sendo assim, vamos agora entrar nesse momento importante da aula, que é falar da relação de Belchior, que é cearense, com o catarinense Cruz de Souza, né? Então, vocês vão depois receber uma reportagem que eu vou mandar para vocês, de um canal TV brasileiro, que explica melhor como foi que se deu essa relação de Belchior com Cruz de Souza e por que o interesse dele de gravar o poeta simbolista mais importante do Brasil, que é o Cruz de Souza. Veja bem, esse projeto de Belchior, de gravar Cruz de Souza, ele remonta a 2006, né? 2006, quando o cearense esteve numa turnê pelo sul do país, né? E antes de retirar-se depois, né, dessa turnê, em 2007 para o Uruguai, que fica próximo ali da região sul brasileira, né? E nessa turnê,
que precedeu o seu exílio no Uruguai, foi chamada de Uma Turnê Catarina. Nessa turnê, ele fez 10 apresentações em lugares de Santa Catarina, e que é a terra natal de Cruz de Souza. Lá ele teve um contato, já tinha esse contato com um professor universitário, amigo dele, que lhe apresentou Cruz de Souza, e segundo ele depois, né, em entrevista, quando o Belchior ia para lá, para a casa dele, ficava ouvindo Cruz de Souza, lendo Cruz de Souza, e resolveu gravar esse programa. Ele gravou a voz, né? O trabalho posterior seria gravar a voz, né, junto à música, né? Juntar música, arranjo, né, o arranjo, música e a voz de Belchior, e transformar isso num projeto chamado Belchior Grava Cruz de Souza. Eu vou falar mais sobre esse projeto. Infelizmente, parece que não chegou a contento, né? Os depoimentos que nós temos sobre Belchior em Santa Catarina e em relação a Cruz de Souza é que Belchior realmente, assim como o Drummond, também admirava muito a obra de Cruz de Souza e chegava a declamar poemas inteiros de Cruz de Souza. Imagine, né? Poemas com aquele linguajar castiço, né? Com aquelas rimas que vocês já conhecem, com aquela musicalidade que vocês já conhecem. Então, ele chegava a declamar poemas inteiros de Cruz de Souza, né? Daí a admiração que ele tinha pelo poeta. E aí o que aconteceu? Ele resolveu propor a esse colega seu, professor lá de Santa Catarina, propor gravar 15 sonetos de Cruz de Souza. 15 sonetos, né? Era o projeto inicial do Belchior. Ele apresentou alguns poemas no show da turnê, inclusive. Durante os shows, ou no início, no meio ou no fim do show, ele declamava algum desses poemas do Cruz de Souza, já fazendo o merchandising, né, a divulgação, né, do que ele pretendia fazer, como ele fez com o Drummond, né? Com o Drummond, inclusive, vivo. Drummond, inclusive, recebeu o trabalho, e no material que vocês viram, há um texto de Drummond agradecendo a Belchior pela cortesia de gravar seus poemas, inclusive sem interesse comercial naquele momento, né? Vejam bem, aqui o Belchior apresenta os poemas que ele já tinha decorado, tinha declamado em alguns shows lá em Santa Catarina. A seleção, como eu disse, teria 15 poemas, depois baixou para 13, e por fim, né, o Belchior e os seus patrocinadores resolveram ficar em 8 poemas. O que é que nós temos hoje de registro disso? Nós temos registro de Belchior num teclado eletrônico, gravando esses poemas como música, e automaticamente esses 8 poemas iriam fazer parte do projeto Belchior Canta Cruz de Souza. Ele gravou a base, viu, Ulisses? Você que entende de música aí, o Ulisses que é um músico aqui presente, né? Ele gravou apenas a base, e seria preciso a voz do teclado, e o maestro e compositor João Mourão, que já conhecia Belchior de outros trabalhos, né? De outros trabalhos anteriores a isso aqui, iria criar os arranjos. Então, foi esse o projeto, né? Juntar a voz de Belchior e os arranjos do compositor e maestro João Mourão, da banda Radar, amigo de Belchior. Bom, passou o desafio de extrair a voz dele dessa barra do teclado, ele iria começar o trabalho de instrumentação e harmonização, né? Segundo ele, Belchior gostava de coisas muito cruas, com grande pegada, mais rock, né? E com um instrumento mais simples, digamos assim, né? A ideia era trazer para esse lado os 8 poemas que ele escolheu para cantar ou declamar nos shows dele. E aí, o que aconteceu?
o processo era minucioso, tinha que recuperar material, construir sonoramente esse material, e aí Belchior vai para o exílio no Uruguai. E aí o projeto para. Bom, posteriormente, o maestro João Mourão e o professor Gomes, né, que é o amigo do Belchior por 16 anos, né, José Gomes Neto, que é lá catarinense, resolvem, 16 anos depois, né, transformar esses poemas num disco em que Belchior iria nos apresentar. Isso seria interessante, né, para os alunos de ensino médio, os vestibulandos, os que vão fazer Enem, os que fazem letra, os que gostam de música, gostam de poesia, conhecerem Belchior conhecer Cruz e Souza pela voz de Belchior, como Fagner fez com Flor Bela Espanca, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, né, levando esse trabalho mais intelectual, mais acadêmico, mais poético de Cruz e Souza, para pessoas que muitas vezes só teriam conhecimento de Cruz e Souza se tivessem acesso a um instrumento mais rápido do que fazer um curso, ou cursar academia, ou ler um livro do Cruz e Souza, né? Bom, eu quero dizer a vocês que os organizadores buscaram apoio do governo catarinense, buscaram apoio de empresas, mas o dinheiro arrecadado, isso é a notícia que eu tenho já deste ano, não chegou a cobrir o total de despesa. Gravar um disco não é simples. Envolve banda, envolve som, envolve maestro, envolve ensaio, envolve empresa, envolve divulgação, envolve material, né, de produção. Então, o projeto não chegou a se concluir, pelo menos até o momento, porque o arrecadado não cobriu o total de despesas que os amigos de Belchior precisavam, né, professores universitários lá de Santa Catarina, né, uma equipe que se formou para produzir, infelizmente, produzir esse trabalho. Não sei se vamos ter acesso a esse trabalho profissionalmente ou comercialmente, não sei. Mas de qualquer maneira, vocês vão saber hoje quais foram os poemas do Cruz e Souza que o Belchior escolheu para esse CD. Quem quiser conhecer o CD, eu creio que na minha página no Instagram eu fiz uma publicação da capa original, né, que depois seria produzida com mais cautela, desse CD. Na capa tem Belchior e Cruz e Souza, e o título, Belchior canta Cruz e Souza. É o que ele fez com o Drummond, iria fazer também com Cruz e Souza, pós-morte, né? Isso é interessante, pós-morte de Belchior e pós-morte de Cruz e Souza, né? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que o projeto que levaria Belchior e Cruz e Souza para todo mundo, né? Vamos chamar assim, para a juventude, ele foi orçado em R$130 mil, né? Para produzir o quê? Produzir inicialmente 2.000 CDs, todos eles disponíveis para quem participasse do projeto. O disco não seria vendido, né, no mercado, o que o torna ainda mais precioso, né? Seria um disco talvez para universidade, escola, digamos assim, colecionadores, historiadores, né? E o CD viria em embalagem customizada. O que Belchior gostava, né? O trabalho dele era muito bem feito, era produzido, desenhado. Ele não fazia um CD de qualquer jeito, não. Produzia a capa, passava meses na capa, fazia os desenhos, procurava um artista que pudesse ajudar no projeto dele. E haveria, como no Drummond, um encarte com 16 páginas coloridas, contendo o projeto, os perfis do músico cearense, do poeta catarinense e, claro, as letras dos 8 poemas que Belchior gravou. Exatamente igual a esse projeto aqui, que eu tenho aqui em mãos, né? Haveria, portanto, essa capa, né? Com detalhe de quem é Belchior, quem é Cruz e Souza, biografia, e haveria esses slides, vamos chamar assim, né? Esses slides com a foto Belchior de Cruz e Souza e os poemas musicados pelo poeta cearense e compositor Belchior. Infelizmente, não sei se vamos ter esse trabalho produzido este ano, a não ser que próximo ano político, né,
Pode ser que apareça algum mecenas, né, que queira se eleger e queira produzir, queira incentivar, né, esse trabalho de Belchior. Eu fico até preocupado com uma coisa: cadê o nosso governo do Ceará? Cadê o nosso agricultura do Ceará? Né? O governo de Santa Catarina, cadê? Né? Cadê a ABL? Tá vendo aí? Então, assim, o pessoal fala muito, né? Fala muito, mas não é fácil produzir isso, não custa dinheiro, não é de graça, não. Né? Então, um trabalho desse tão interessante parece que não vai sair este ano, porque os recursos não chegaram a cobrir nem as despesas iniciais desse projeto. Você imagina encontrar uma banda, né, alimentar esses músicos num estúdio, né, cobrir salário, técnicos, eletricistas, não é fácil, é um trabalho, não é só o cantor cantando, é um projeto que, né, direitos autorais, né, pesquisa. Infelizmente parece que o trabalho não vai sair, porque os recursos não chegaram a contento. Mas vamos lá. Quais foram os poemas que Belchior escolheu de Cruz de Souza para esse trabalho? Vou logo dizer para vocês uma coisa. Anotem esses poemas. Eu vou ler com calma, não vou ter pressa, porque a nossa avaliação agora em setembro, a primeira avaliação, é Cruz de Souza, é simbolismo. Eu diria a vocês que 60% da avaliação de vocês será essa antologia que Belchior escolheu. Apenas os 8 poemas que ele escolheu. Vou mostrar para vocês um deles hoje aqui. Só um. Então lá. Anotem, por favor. Pega aí caderno, agenda, faz cópia, manda para os colegas, posta no grupo do WhatsApp, posta no Facebook, posta no Instagram, pede ajuda a quem tiver o livro, começa a pesquisar esses poemas, porque quem vai nos dar a avaliação de vocês é Belchior. Eu vou passar para vocês agora o nome dos 8 poemas de Cruz de Souza, o nosso mais importante poeta brasileiro. Inclusive, seria bom o movimento negro, né? Quem sabe apoiar esse poeta abolicionista, sofreu preconceito, não conseguiu emprego porque era negro, né? Perdeu os filhos de tuberculose, a mulher enlouqueceu, né? Enfim, será hora desses movimentos sociais, né, que defendem a literatura, que defendem a negritude, a nossa herança cultural, que todo mundo tem sangue negro, né, aqui no Brasil, os governos do Ceará, Santa Catarina, as universidades do Ceará e Santa Catarina, do Paraná, né, Minas Gerais, onde ele passou, Rio de Janeiro, ele passou por Santa Catarina, por Minas Gerais, pelo Rio de Janeiro, né, e Belchior é um poeta que é universal, não é mais só cearense, né? Então, eu acho que é hora dessa turma que tem o dinheiro, que tem a grana, provar que é coisa boa para a nossa juventude, que quer apoiar um projeto desse. É só entrar na internet, eu acho que tem até um endereço no Facebook, né? No Facebook tem um endereço que fez a campanha, né, para arrecadar dinheiros, e lá vai encontrar as pessoas responsáveis, né? Quem quiser tomar conhecimento desse projeto e tiver interesse em ajudar, se aí tiver vigor o projeto, né? Não sei como é que está. Ajudar a publicação, um trabalho igual a esse que eu mostrei a vocês, né? Com o Drummond, para que as pessoas possam ter acesso a uma poesia muito difícil, poesia clássica, refinada, desse poeta maravilhoso, que apesar de tudo que passou, não deixou de fazer uma poesia refinada, de qualidade e universal, que é o Cruz de Souza. Vamos lá? Pegar a caneta, o caderno, a agenda, né? o laptop, o celular, vamos anotar os poemas, e no final eu vou mostrar para vocês um dos poemas que o Belchior gravou, né? E depois da aula, da descrição, eu vou mandar mais informações sobre esse assunto, com uma reportagem da TV brasileira falando exatamente desse projeto. Belchior grava Cruz de Souza, um cearense e um catarinense se encontrando lá na região sul
para mostrar que essa relação, né, entre música, poesia, literatura, arte plástica, não é uma coisa impossível, né? E eu diria a vocês, não sintam vergonha, que for professor, de usar música nas suas aulas, de usar um quadro, de usar um desenho, de usar uma caricatura. Não se limitem apenas a ler o texto. Procurem relacionar o texto com outras áreas, que isso vai dar uma riqueza muito grande às nossas aulas, e em especial às aulas de vocês, quem trabalha especialmente com o ensino médio, né? Que rejeita Cruz de Souza, Machado de Assis, comece a dialogar com esse pessoal, mostrando que eles têm arranjos em outras áreas, que incorporam, que dialogam e que aceitam Cruz de Souza, Machado de Assis, Fernando Pessoa, Belchior e por aí vai. Bom, vamos aos poemas. Primeiro poema, note aí, são 8 poemas que o Belchior escolheu da obra completa de Cruz de Souza, ou seja, envolve aqui broquéis, envolve aqui missal, né? Eu falei para vocês que Cruz de Souza gravou, desculpem, Cruz de Souza escreveu 2 livros inicialmente para o simbolismo brasileiro, né? Os 2 mais importantes, Missal e Broquéis, ambos de 1893, né? Missal e Broquéis tem a cara da poesia baudelariana, né? Portanto, o Cruz de Souza, ele não negou a influência de Baudelaire, de Rimbaud, de Mallarmé e de outros franceses. Missal, já expliquei a origem do termo missal, e Broquéis seria um escudo pequeno, um escudo, né, que era usado na defesa, por exemplo, de um soldado, né? Então, todos 2, da mesma época, marcam o início do simbolismo e trazem a cara do Cruz de Souza baudelariano, ok? Chega de conversa, vamos para os poemas. Esses poemas são a base da nossa primeira avaliação, agora em setembro. Olhe no calendário qual é o dia. Não deixe para ler os poemas, para pesquisar os poemas, somente 48 horas antes. Quando aí já vai ser internado, não tem mais jeito, né? Aí já é internado, não tem mais jeito. Aí é UTI. Vamos para frente. Primeiro poema, Supremo Verbo. Supremo Verbo. É o primeiro poema do Cruz de Souza, escolhido por Belchior para seus shows e fazer parte da antologia Belchior Canta Cruz de Souza. O segundo é Abrigo Celeste. Abrigo Celeste. O primeiro é Supremo Verbo, o segundo é Abrigo Celeste e o terceiro é muito conhecido. Talvez um dos mais famosos dele, dentre os mais famosos dele, né? Chama-se Vida Obscura. Vida Obscura. Tem tudo a ver, inclusive, com a vida dele, né? E de muitos negros brasileiros da época, e até de hoje mesmo. Vida Obscura. Feliz é o quarto poema. Feliz é o quarto poema. Quinto poema. Ilusões Mortas. Ilusões Mortas. Sexto poema, olha aqui aquela questão da cor branca, muito forte em Cruz de Souza, né? Do sonho, da cor branca, da neve. Sonho branco, que é uma coisa muito forte em Cruz de Souza, né? A sinestesia, a musicalidade, o cromatismo temático, em especial a cor branca. Incensos, lembre que eu falei para vocês da profunda influência da religiosidade no simbolismo. Filosofia, religiosidade, cromatismo temático, musicalidade, né? Figuras muito fortes que vocês conhecem já, né? Sonoras, etc. Incensos. E o oitavo poema é Serpente de Cabelos. Vou repetir, para você não perder nenhuma nuance aqui. Aliás, nuance tem tudo a ver com simbolismo, né? Supremo Verbo, Abrigo Celeste, Vida Obscura, Feliz, Ilusões Mortas, Sonho Branco, Incensos e Serpente de Cabelos. Esses são os 8 poemas que Belchior declamou nos seus shows na região sul do Brasil e também fazem parte ou fariam parte do projeto musical Belchior Canta Cruz de Souza. Esses poemas estão nos vários livros dele, né? Mas ao todo eles estão na antologia Obra
Completa de Cruz de Souza, 2008, tem uma edição recente, 2008, né? Obra Completa de Cruz de Souza, antologia, né? De Cruz de Souza. Mas vocês podem encontrar alguns em missal, outros em broquéis, outros em faróis, mas se pegar obra completa, vai encontrar, porque são de vários livros, né? Então você vai encontrar em obra completa, colocando antologia de Cruz de Souza, ou então pesquisa na internet, pesquisa no Google, né? E vai encontrar esses poemas em bons sites de literatura, sobre simbolismo, sobre Cruz de Souza, sobre literatura. Esses 8 poemas, vou ler pela última vez: Supremo Verbo, Abrigo Celeste, Vida Obscura, Feliz, Ilusões Mortas, Sonho Branco, Incensos e Serpente de Cabelos. Poemas escolhidos por Belchior. E com essa seleção de Belchior, eu também estou indicando quais são os poemas para a nossa primeira avaliação quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Muito bem, para não dizer que não falei das flores, eu escolhi aqui um desses poemas que o Belchior selecionou para apresentar para vocês. De antemão, o poema que eu escolhi é o primeiro que eu citei, Supremo Verbo. Eu diria que esse poema apresenta aquela linguagem de Cruz de Souza, recheada com imagens sugestivas, misteriosa, e tem por tema esse poema, veja bem, isso acontece em Machado de Assis, com o personagem Brás Cubas, isso aqui eu vou falar para vocês, viu? Nesse poema, o tema é um hipotético encontro do poeta com a Mãe Natureza. Esse mesmo encontro acontece entre Brás Cubas e a Mãe Natureza no livro Memórias Pós de Brás Cubas. Não sei se houve aí essa ligação com o Machado de Assis, não vou aqui discutir isso, mas é interessante lembrar que episódio como esse você encontra no Machado, lá no Memórias Pós de Brás Cubas, né? Então, o tema aqui é esse hipotético encontro do poeta com a natureza. Eu diria com Deus, com o universo, com a mente superior, né? E é a natureza que repassa para o poeta, para o eu lírico, o cálice sacrossanto. Cálice sacrossanto. Esse cálice, né, essa orientação, essa medida, é capaz de lhe abrir outras tantas portas de acessos a mundos nunca dantes navegados, como diz Camões, né? Mundos que o poeta retrata em seus textos, para o deleite dos seus pares e dos seus leitores. Portanto, é um encontro hipotético entre o poeta, o eu lírico e a natureza, ou, se quiser, aquilo que representa, né, vamos chamar assim, a natureza na visão do poeta simbolista Cruz de Souza. Diz assim o poema: Supremo Verbo, ou seja, palavra suprema. Entendam aí como quiser. Palavra suprema, supremo verbo. Vai, peregrino, do caminho santo, faz da tua alma lâmpada do cego iluminado. Pego sobre pego as invisíveis amplidões do pranto. Ei-lo do amor, amor com a grande, do amor o cálice sacrossanto. Bebe-o feliz, nas tuas mãos o entrego. És o filho leal, que eu não renego, que defendo nas dobras do meu manto. Assim, ao poeta, a natureza fala, enquanto ele estremece ao escutá-la, transfigurado de emoção, mas sorrindo. Sorrindo a céus que vão se desvendando, a mundos que vão se multiplicando, a portas de ouro que vão se abrindo. Eis aí o belíssimo, profundo, espetacular, cheio de nuances e de interpretações, supremo verbo do poeta Cruz de Souza, que está no livro Últimos Sonetos e na antologia completa de Cruz de Souza. Já, portanto, aí uma indicação do que irão encontrar
nos poemas do Cruz de Souza que o Belchior escolheu. E ele começou com Supremo Verbo. Percebam bem a mensagem que está subentendida nesse poema. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tiver olhos para ver, que veja. E quem tiver sensibilidade, entendam o que Cruz de Souza expressa em Supremo Verbo. Só digo a vocês, é profundo e representa muito do ideal proposto pelos simbolistas naquele momento de dificuldade para o início do século, para o final do século XIX, início do século XX e para uma literatura que procurava romper com aquelas ideias prefixadas pelo materialismo, pelo positivismo, determinismo, pela poesia e pela prosa realista que procurou transformar o homem em objeto. É claro que você vai ter muita negação disso dentro do próprio realismo, mas, regra geral, o simbolismo vai bater de frente com esse ideal, digamos assim, mecanicista, né, determinista, imediatista e conceitual da poesia e da prosa realista. Portanto, eis aí o primeiro poema que Belchior escolheu para a antologia e para vocês. Agora é com vocês. Espero que vocês façam bom proveito, baixem os poemas, pesquisem os poemas, comecem a perceber o que está por trás da essência dos poemas. A quem ele se dirige. Se é a si próprio, se é a natureza, se é a divindade, se é o sofrimento, se é o mundo externo, se é o mundo interno, se é uma fuga, se é uma denúncia, porque em Cruz de Souza tudo isso está presente. O sofrimento, a dor, mas também uma esperança que se conseguiria entender a partir do que vem depois, ou seja, uma perspectiva, digamos assim, espiritual. Portanto, aqui está a nossa indicação. Não da aula de hoje. Hoje nem vai ter questão bônus. Por quê? Porque vocês devem aproveitar esses dias, a partir de hoje, para começar a baixar os poemas, para estudar os poemas, para analisar forma e conteúdo, temáticas, características, sonoridades, informes subjetivos, para que quando for no dia da avaliação, você não seja pego de surpresa. Belchior nos antecedeu e disse, olha, não é possível que o Brasil vai ficar sem conhecer um poeta da envergadura de Cruz de Souza. Agora vocês vão conhecer melhor Cruz de Souza, não pelo que eu estou dizendo, não pelo que disseram os críticos, mas pelo que ele disse nos poemas que eu apresentei aqui, outros em outras aulas, mas em especial esses que eu citei agora, que vão fazer parte da nossa antologia para a nossa primeira avaliação. Baixem os poemas, leiam os poemas, estudem os poemas, pesquisem, não relaxem. E ao terminar a aula, coloquem aula assistida no canal do YouTube. Vou mandar para você na descrição da aula a reportagem da televisão que fala desse projeto Belchior Canta Cruz de Souza. Muito obrigado e até a próxima aula. Não tem questão bônus, mas a questão bônus agora é maior do que você pensa. É cair sobre esses poemas e procurar entendê-los dentro de uma perspectiva simbolista. Muito obrigado.